Todos nós conhecemos alguém ou somos alguém que gosta de aparecer, quer seja pela sua forma de vestir, de falar ou de se comportar. Atenção, se identificou com essas características, pode ser o sinal de que está a sofrer de um transtorno, o transtorno de personalidade histriônica. E é sobre este assunto que vamos falar nesta edição do programa Arena Universitária. Olá, seja bem-vindo! No começo do século XX, este distúrbio era conhecido como histeria e especialmente identificado entre a população feminina. Contudo, atualmente é reconhecida a sua prevalência quer nos homens, assim como em mulheres, e ambos partilham a necessidade de atenção e protesto excessivo quando não se sentem o centro das atenções. Como disse no início do nosso programa, hoje vamos conversar acerca do transtorno de personalidade histriônica. E para conversar em torno deste assunto super interessante, temos como convidados o psicólogo Etelvino Mutatice, o estudante de Psicologia na Universidade Eduardo Mondlane, Carlitos Mugodoma, e a estudante também de Psicologia na mesma instituição, Isaltina Machirica, a quem desde já passo a saudar. Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa, agradecer a vossa presença e por terem aceito o convite. Muito obrigada. E mesmo para dar início à nossa conversa, doutor, começo por si e vamos começar mesmo pela base. Doutor, o que é um transtorno de personalidade? Antes mesmo de falarmos dos histriônicos, sim, é importante entender o que é um transtorno de personalidade. Como referia, antes que a gente chegue à classificação ou a esta taxonomia do que é um transtorno de personalidade, também é bom que se diga o que é personalidade, não sei se me permite. À vontade, Quando fala-se de personalidade, descreve-se as características duradouras do indivíduo, aquilo que caracteriza o indivíduo em diversas situações, ok? E por causa disso, porque este indivíduo tem as suas características, tem a sua dinâmica, alguns desses indivíduos, infelizmente, podem apresentar alguma alteração em termos de comportamento. Este comportamento que pode se manifestar em termos da forma como a pessoa pensa, em que alguns indivíduos têm uma interpretação errada do mundo. Eu posso passar de um sítio onde está cheio de gente e de repente começar a pensar que as pessoas estão a falar mal de mim, então eu vou passar a evitar aquele caminho. Tem certas pessoas que têm dificuldades em controlar os seus impulsos. Só uma simples provocação, a pessoa já zanga, reage, já mostra biras. Algumas pessoas têm dificuldade de mostrar a sua afetividade. São pessoas que precisam de muita atenção, são carentes de amor e outras características. Mas também tem pessoas que têm dificuldades de relações interpessoais, em que eu, como filho, lá em casa, posso ter dificuldade de me relacionar com os meus pais, com os meus vizinhos. Isso posso transportar também para o ambiente acadêmico. Ou se for um trabalhador, posso ter dificuldades de poder me relacionar com os meus colegas de trabalho. E podemos também ter outras características que infelizmente podem levar a esta pessoa a ter um distanciamento sem que ele queira das demais pessoas. Não é? Então, esses são alguns indícios que podem nos levar a gente a dizer que esta pessoa pode estar a sofrer de um transtorno de personalidade. Mas nós temos que ter muito cuidado ao descrever o transtorno de personalidade, porque existem alguns critérios, acredito que mais para frente vamos conversar. Existem alguns critérios que devem ser observados para a gente poder chegar à conclusão de que, de facto, este indivíduo está a sofrer de um transtorno de personalidade. Mas, de forma resumida, o transtorno de personalidade tem a ver com aquele indivíduo que, infelizmente, não tem se comportado como é esperado no contexto social em que ele se encontra. E sobre os histriônicos em particular, ou das pessoas que sofrem do transtorno de personalidade histriônica, quais são as características dessas pessoas? Ok, muito obrigado. E deixe-me dizer isto. Os transtornos de personalidade no seu todo estão em número de 10, aqueles que estão já classificados, deixando aqueles que dificilmente a gente consegue enquadrar
nessas 10 classificações. Das 10 ou dos 10 tipos de transtorno de personalidade, temos também dentro a subclassificação, encontrando o grupo A composto pelos 3 primeiros, transtornos, o grupo B composto pelos 4 do meio, o grupo C pelos 3 últimos. E acredito eu que o histriônico está dentro do grupo B, dos 4, que faz parte do antissocial, o borderline, o histriônico e o narcisista. A grande característica destas pessoas é que elas são muito emotivas e gostam muito de chamar a atenção. Enquanto que um pode chamar a atenção e ficar à espera que as pessoas o digam parabéns, o outro chama a atenção e faz de tudo para que esta pessoa perceba que ela existe. Se por acaso você não for a reconhecer, é capaz de engendrar outras estratégias até agressivas, até o ponto de você conseguir reconhecer que esta pessoa existe. Mas falando mesmo do transtorno histriônico, a grande característica desse tipo de indivíduo é mesmo a vontade de chamar a atenção. Mas esta chamada de atenção, a pessoa faz de tudo para chamar a atenção e por vezes ela não é agressiva, ela fica na sua, mas faz de tudo também para poder chamar a atenção, o que é diferente dos outros, que pode chamar a atenção. Se você não consegue reconhecer, acaba ativando outras estratégias, como eu dizia, agressivas, para que o possa reconhecer, mas este não, simplesmente chama a atenção e não olha o local que pode chamar a atenção. E também podem ser designadas pessoas que têm a vida como um teatro, como um drama, né? Fazem de tudo para que tu possas perceber que ela existe. Vou dar alguns exemplos. Nós podemos estar, por exemplo, no hospital, em que o que deve acontecer é que, de facto, todas as pessoas estão doentes. Mas esta pessoa pode exacerbar ou manifestar mais a sua dor só para poder chamar a atenção. Podemos dizer que essa pessoa dramatiza. Dramatiza, é uma pessoa que gosta muito de dramatizar. Mas também tem um outro assunto, é que estas pessoas, se a pessoa para quem ela dramatiza não consegue reconhecer, até por vezes usa o lado corporal, porque acha que alguma parte do seu corpo também pode ajudar a esta pessoa para poder chamar a atenção. Então, elas são muito sedutoras, são dramáticas, são pessoas ávidas de atenção. Esta pessoa é capaz de sair de uma relação para outra, uma relação talvez que pode já estar a durar há 3, 4, 5 anos, mas porque acha que aquele parceiro, infelizmente, não está lhe a dar a devida atenção, pode sair dessa relação para outra, pode deixar um emprego para outro, pode sair de uma casa para outra. Então, esses comportamentos todos acabam criando um prejuízo no próprio indivíduo. Então, essa também é uma outra característica de transtorno de personalidade. Há um prejuízo ou há um sofrimento que esta pessoa vai passando. Ela até pode não perceber que, de facto, está a sofrer, mas por causa dessas mudanças todas, no fim de tudo, depois poderá fazer uma retrospectiva e perceber que durante 4, 5, 10 anos, infelizmente, aquilo que era o seu projeto de vida, infelizmente, não conseguiu alcançar. Uau, muito obrigada, doutor, pela explicação. Já voltamos à conversa, mas agora quero conversar um pouco consigo, Carlitos. Das características que aqui o doutor mencionou sobre o transtorno de personalidade histriônica, quais são as que te identificam sendo uma pessoa histriônica? Primeiro, quero agradecer, como você fez. Indo na questão, eu sou da opinião que todo mundo, ou todos os indivíduos, eu posso assim dizer, tem até um certo ponto uma capacidade de chamar a atenção. Todos nós temos. Mas não de uma forma exacerbada, não de um ponto patológico. Como eu disse, todos nós temos uma capacidade de chamar a atenção. Eu, quando estou com meus amigos, por exemplo, não estou aqui a dizer que sou um indivíduo com essa patologia, mas também, como qualquer indivíduo, gosto também de chamar a atenção, mas
esse chamar a atenção como qualquer indivíduo normal. E sobre mesmo a questão de chamar a atenção, como disse, que todos têm aquela ânsia ou em alguma fase ou algum momento da vida tendem a chamar a atenção ou procuram chamar a atenção. As mulheres, em particular, são um exemplo disso. Elas gostam de chamar a atenção, até parece algo natural delas mesmo. Já quero imaginar quando essa mulher que gosta já naturalmente de chamar a atenção é histriônica. Para si, Isaltina, como é ser histriônica sendo uma mulher? O que que já fez sendo histriônica para chamar a atenção? Por exemplo, tem gente que chega a ofuscar o brilho de outra pessoa. Por exemplo, estamos numa festa, então, por querer aparecer mais, chega a humilhar as outras pessoas. Qual é a coisa que já fez sendo histriônica para chamar a atenção? Eu diria que eu tenho um tique, e eu acho que sim, eu sou histriônica. Sim. E que eu gosto de chamar a atenção naturalmente. A minha forma de vestir, a minha forma de andar. Não quer dizer que eu tenha todas aquelas características apresentadas, mas eu tenho algumas. Por exemplo, eu gosto de vestir para ser notada. Sim, para ser notada. Eu gosto de ter presença. Eu gosto de chegar num sítio, chamar a atenção das pessoas. É uma coisa que eu sempre faço. E olha que eu quase sempre me olho no espelho antes de sair para me vestir. É uma guerra terrível. Então, eu penso que sim, eu tenho algumas características que posso assim dizer que eu sou histriônica, mas... Mas já chegou a fazer algo radical para aparecer, para ser notada, para chamar a atenção de todos? Querem uma festa, mesmo na faculdade, sendo estudante? Na faculdade, sim. Mas eu estou mais... O que já fez? A gente está interessado em saber o que já fez para chamar a atenção. Na verdade, eu só gosto de vestir de uma maneira chamativa. Não digo que coloco roupas super coloridas, não. Eu gosto de me vestir bem para chamar a atenção das pessoas. Sim, o meu ponto mais é na parte de vestir. É vestir. Sim. Doutor, uma coisa que eu noto das pessoas com personalidade histriônica ou das pessoas com características de personalidade histriônica é que poucas vezes assumem-se sofrer desse transtorno. Até podem identificar algumas características, mas não assumem. De acordo com o que a Isaltina disse, podemos considerar ela uma pessoa histriônica ou apenas uma pessoa que gosta de chamar a atenção, gosta de vestir bem, gosta de ter a autoestima lá em cima? Muito obrigado. O que eu tenho a dizer, primeiro, é que indivíduos com transtorno de personalidade muitas das vezes não têm consciência do que está a acontecer consigo mesmo. E por causa disto, nós até podemos chamar a atenção, mas essas pessoas, infelizmente, por causa desta informação que não é consciente, elas poderão não entender. Agora, um outro aspecto também que eu acho que podemos utilizar para chamar a atenção é que, de facto, todos nós temos vaidade. Temos alguma coisa que achamos que temos que fazer para nos sentir bem. E entrando para a questão que me coloca se ela pode ter o transtorno ou não. Quando eu falava dos critérios que nos levam à conclusão, de facto, este indivíduo tem um determinado transtorno ou não. Por exemplo, o próprio transtorno histriônico já nos diz que de um conjunto de 8 ou mais características mais comuns desta perturbação da personalidade, há necessidade de, no mínimo, o indivíduo completar 5 características. E eu vou voltar para o discurso dela, quando ela diz que uma das coisas que ela gosta é se vestir bem. Então, vamos lá fazer uma comparação. Temos 5 em detrimento de 1. Mas também eu não tenho capacidade aqui de olhar para ela e dizer que ela de fato tem um transtorno de personalidade histriônica, porque a nossa avaliação não se circunscreve em olhar e ter um simples relato e chegar à conclusão de que de fato este indivíduo tem. Porque a história da psicologia já diz que houve um período em que
os psicólogos diziam que é só olhar para o tipo físico do indivíduo que eu já sabia dizer que Sim, características ou que personalidade o indivíduo tem. É um sinal, Sim, mas que não é algo conclusivo. inclusive. Mesmo o próprio diagnóstico já diz que este indivíduo tem tendência a um transtorno de personalidade X, histriônica. porque a categorização ela é muito difícil nas ciências sociais. E neste caso, nós temos que ter muito cuidado para fazer o diagnóstico de um transtorno de personalidade só numa única sessão de entrevista. Certo. Falando nisso, quantas sessões seriam necessárias? Acho que a Exaltina vai marcar uma sessão para si. Ok, bem, isso depende das linhagens, em parte, de avaliação ou do psicodiagnóstico que as pessoas utilizam. Tem alguns ousados que já dizem que numa única sessão é possível, mas também depende das características do próprio indivíduo. Tem indivíduos que constituem um livro aberto. Sim. Tu conheces hoje em 5, 10 minutos, já te é disse possível, tudo sobre a sua... Mas também tem aqueles indivíduos mais fechados, tal, que é difícil de aceder o seu material inconsciente. Sim. Mas também tem outras variáveis, a questão da cultura, do gênero, quer dizer, são elementos que influenciam bastante no diagnóstico. E também a própria capacidade que o psicólogo tem, a experiência, se de facto ele teve muito contato com um determinado transtorno ou não. Isso para dizer que são muitos elementos que influenciam, ok, para poder avaliar o transtorno de personalidade. Mas a própria literatura já nos diz, em psicologia, dificilmente no primeiro contato já temos um diagnóstico conclusivo, por uma razão muito simples. Eu posso conhecer um indivíduo hoje, dificilmente eu posso me sentir tão próximo e aberto a este indivíduo. É muito comum eu conversar com um indivíduo hoje, numa sessão, amanhã a pessoa volta e diz, sabe, ontem há uma coisa que eu não falei porque não estava a me sentir bem. Sim. Então, esses elementos todos também influenciam para chegar a um determinado diagnóstico. Certo. E deixando isso também, algumas características da personalidade são transversais. Por exemplo, esta maneira de chamar a atenção para o grupo B, Sim. todos os 4 tipos dos transtornos têm esta maneira de chamar a atenção. Então, só esta característica me seria muito difícil de chegar a esta conclusão. A não ser que, de facto, ela marque uma sessão comigo. Aí está a oportunidade de marcar uma sessão, Exaltina. Muito obrigada, doutor. E quais são as causas deste transtorno? O que causa? Ou melhor, qual é a causa, assim, do transtorno da personalidade histriônica? Ok. Mais uma vez dizer que os transtornos de personalidade são resultados da convivência, Exatamente. das aprendizagens, das experiências que a gente vai tendo no nosso dia a dia. E muitas das vezes também os transtornos de personalidade têm gênese na infância. Por vezes nós podemos ter uma infância difícil, uma infância traumática, e que pode nos levar a isto. Mas ok, vamos lá especificamente para o transtorno histriônico. Eu posso ser um indivíduo em que na minha casa não sou reconhecido, na escola sou aquele indivíduo que o professor não consegue reconhecer as minhas qualidades. Então, esta vontade de ser reconhecido, vou guardando. E quando tenho já a capacidade de poder exigir isto, já passo a exigir. E porque eu já não tenho muita consciência do que estou a fazer, já passo a forçar as pessoas a me darem a atenção. Sim. É por isso que alguns, quando crescem neste ambiente hostil, acabam se tornando assassinos e até têm comportamentos muito mais agressivos. Para o caso do transtorno histriônico, esta pessoa já, infelizmente, acaba desaguando nessa de querer chamar muita a atenção. O filho que é bastardo em casa pode crescer, querer chamar a atenção. O filho do meio, que quando nasce o mais novo é chamado Júnior e este é esquecido. A grande característica, o grande fator deste transtorno é porque na infância o indivíduo não recebeu a devida atenção. Certo, muito obrigada. Volto mais uma vez para si, Exaltina. Sendo jovem, estudante principalmente, como é que os seus colegas reagem à sua forma de ser?
gosta de aparecer, de estar ali, e às vezes isso pode criar, se calhar, alguma discórdia por parte de algumas colegas. Na verdade, sim. Mas os meus colegas em particular, né, eles sempre dizem: "Ei, Isaltina, estás linda. Isaltina, estás bonita." Epa. Realmente, aqueles que nunca dizem isso é porque tem algo contra, mas eu não me importo com isso. Pois é. Eu gosto e me sinto bem. Eu gosto de me vestir e sentir bem. Então, se alguém gosta ou não gosta, isso para mim tanto faz. Eu visto e quem me elogia é porque achou bem. E, na verdade, quando recebo elogios, eu tenho mais força de continuar. Daquela Sim, tento mudar uma e outra coisa. É que, na verdade, elogio é que nem um stand-up. Tipo, Certo, doutor, parecia ter algo para comentar acerca. Sim. O mesmo, sim. Sim. E eu gostava de saber se... eu, há dias, estava a conversar com uma amiga Pois. e ela colocou um braço com ligadura no status. Parecia que ela estava à procura de atenção. Então eu perguntei para ela: por que é que colocaste, por que é que fizeste foto do seu braço com ligadura? É quando ela diz: é porque eu discuti com meu namorado, então quero que ele me dê atenção. Então, pelo que eu li, eu penso que esta é uma das características de uma pessoa histriônica, ou não? Sim, Chamar doutor. a atenção, mais Sim. uma vez, É. é uma característica, Pois. mas eu chamo a atenção também no sentido de não categorizar Exatamente. a tua amiga como uma Sim. pessoa com transtorno por causa de uma Sim, só por ser uma característica. Características, certo. Mas eu mesmo queria voltar para ela. Pois. Quando ela dizia que eu visto-me bem, e quando as pessoas não me elogiam, eu não estou nem aí para elas. O histriônico não quer isso. Ela quer porque A todo quer custo. que você que seja reconhecido. E quando não é reconhecido, este indivíduo é capaz de se retirar do local para um outro local onde é reconhecido, porque ela, quer dizer, este indivíduo é ávido de um reconhecimento. Sim. E é dramático. E o reconhecimento para este indivíduo tem que ser imediato. Pois. Não aguenta ficar 1, 2 minutos sem que seja reconhecido. Ok, lá em casa tem uma cerimônia, uma pequena festa, podemos assim dizer, faz-se a mesa, ok? Ou coloca-se a mesa. Então, começa-se ali a servir, tá? Então a pessoa vai perguntar: o que vocês acham da comida? Depois, nós estamos a servir, sim, mas tu podes ir experimentando. Ok, tá bem, então venha experimentar este arroz. Quer dizer, então como que está o arroz? Gostou, né? Então, fui eu que fiz. Então, é uma Olhando pessoa, assim, começou a achar que sou histriônica. então, é uma pessoa que está sempre à procura de atenção. Por quê? Viveu muito tempo sem atenção. Pois. E agora, como tem esta capacidade de chamar a atenção por si só, ela faz de tudo para poder chamar a atenção. Não aguenta esperar. Esperar não é com este indivíduo. É por isso que, por vezes, sai de uma relação para a outra, para poder chamar a atenção. E, vamos lá, pensar. Se esses indivíduos gostam de exibir o seu lado físico, com o envelhecimento, essas pessoas têm dificuldade de encarar Exatamente, a vida a vida adulta. adulta. Porque aquele aspecto físico que usava para chamar a atenção, infelizmente já vai entrando em colapso. Por causa disto, o sofrimento deste indivíduo vai aumentando a cada dia. É por isso que diz a literatura que estes indivíduos com este transtorno dificilmente desaparecem. Porque é uma coisa que acompanha o indivíduo ao longo da vida. O que é diferente do antissocial, por exemplo. Doutor, falou aqui das relações interpessoais da pessoa histriônica. Como ou em que medida este transtorno pode comprometer as relações interpessoais de uma pessoa histriônica? Infelizmente, todo o transtorno de personalidade compromete as relações interpessoais. Essas pessoas, em termos de indivíduos do mesmo sexo, podemos ser todos homens, porque eu sou histriônico, gosto muito de chamar a atenção. Os meus amigos podem se zangar comigo,
Porque enquanto eles estiverem diante das suas parceiras, eu farei de tudo para que elas percebam que eu existo. Então, posso colapsar a minha amizade. Em locais, por exemplo, que não há necessidade de chamar a atenção, estes indivíduos fazem de tudo para poder chamar a atenção. No hospital, por exemplo, podem chamar a atenção. Sim. Por exemplo, se estamos numa situação de tristeza, até que pode chorar de forma exagerada, só para poder perceber que há uma pessoa lá que está a chorar, então alguém tem que ir para lá, chegar a dizer, cala, está bem. Bem, mesmo em termos de, por exemplo, de escola, algumas pessoas histriônicas gostam de chegar atrasadas para chamar a atenção dos colegas e do professor que, olha, eu existo, cheguei. Mas se estas pessoas, infelizmente, não prestarem atenção nele ou nela, ao chegar na sala pode sentar e se mexer. Para mostrarmos, olha vocês, eu existo. Ok? Caso contrário, até pode sair, simular, ir para... Então, este processo todo pode perder aulas, pode perder amizades, pode perder emprego, porque quer trocar de emprego para poder se sentir mais, não, aquela empresa não vale, vale mais aquela. Não avalia se a nova empresa é mais estável do que a primeira. O que ela quer é encontrar pessoas novas, simplesmente para poder dizer, olha, você é bonita, ou talvez você é inteligente e tudo, tal. Quer dizer, a pessoa quer sempre ter algum elogio e por causa disso ela vai cansando as pessoas. Essas pessoas cansam, para falar a verdade. Certo, Carlitos, você também queria comentar alguma coisa? De facto, concordo com o docente. Indivíduos com esse transtorno... Desculpa, Carlitos, pode segurar seu fio do pensamento, porque agora quero lembrar a você que nos acompanha através do nosso canal do YouTube, que pode subscrever para receber mais informações e mais conteúdos em primeira mão. E também pode nos acompanhar através das páginas do Facebook da Escola de Comunicação e Artes e da Universidade Eduardo Mondlane. Voltando à conversa, sim, Carlitos, por favor. Sim, dizia eu que, de fato, concordo com o docente. Indivíduos com esse transtorno são indivíduos que não conseguem manter um relacionamento. Vamos lá dizer, por exemplo, um relacionamento amoroso. Não conseguem manter um relacionamento de amizade. E serão os mesmos indivíduos que vão passar de uma vida profissional para outra. E uma das grandes características destes indivíduos também é a questão de serem indivíduos sedutores. Eles fazem tudo por tudo para seduzir as outras pessoas. Só que essa sedução é de uma forma inconsciente. É de uma forma inconsciente. Certo, muito obrigada. Mais uma vez, doutor, consigo. O transtorno de personalidade histriônica pode originar algum outro problema de saúde grave? Por exemplo, pergunto isto por causa da necessidade que o indivíduo tem de chamar a atenção. Se calhar, quando não reconhecido, pode originar isto algum outro problema, pode ser mesmo psicológico, de saúde mais grave. É possível, sim, porque os transtornos fazem parte de uma categoria chamada neurose. Sim. Neurose tem a ver com a interpretação que a gente tem do mundo. E porque esta interpretação é inadequada, este indivíduo vai forçar com que este elemento permaneça nele. E forçando para que este elemento permaneça, poderá atingir algum órgão ao nível do sistema nervoso. E atingindo, infelizmente, esta parte do sistema nervoso pode comprometer alguns neurônios. E comprometendo alguns neurônios, já pode passar de neurose para psicose. Que a grande característica da psicose é que existe algum problema ao nível orgânico do indivíduo. E para reverter, já quando é uma psicose, fica um elemento muito difícil. É possível. Mas está bem. Um outro exemplo. Por exemplo, eu posso gostar muito de exibir uma parte do meu corpo. Sim. Eu posso fazer de tudo, por exemplo, se for
os meus olhos, posso fazer tudo para sempre colocar alguma coisa nos meus olhos para poder chamar a atenção. E esses produtos químicos, ok, poderão comprometer a minha pele e levar, infelizmente, a alguns problemas ao nível orgânico. Estamos quase na reta final do nosso programa, mas antes disso, qual é o tratamento clínico para uma pessoa com este tipo de transtorno? Existem muitas linhagens de intervenção psicoterapêutica que podem ser adequadas para este indivíduo, mas uma das linhagens que tem sido utilizado bastante é o modelo cognitivo comportamental, que é ensinar o indivíduo a controlar o seu comportamento. Mas também tem um outro modelo que é o psicodinâmico, ou que é o psicanalítico, que faz o rastreio do indivíduo desde a tenra idade até ao atual estágio. E este modelo também é muito benéfico porque faz o histórico do indivíduo desde que esses sinais aparecem no indivíduo, e assim é fácil de ir à base e começar a ensinar o indivíduo a lidar com este sinal, porque eliminar completamente o sinal é muito difícil. Então, isso para dizer que, de facto, as estratégias para poder lidar... E é assim que chegamos ao final de mais um programa. Eu que gosto de aparecer na sua tela e chamar a sua atenção, me despeço com a promessa de voltar numa próxima oportunidade. Até lá, siga as nossas páginas do Facebook da Escola de Comunicação e Artes, partilhe, comente também através da página da Universidade Eduardo Mondlane e não se esqueça de subscrever ao nosso canal do YouTube para receber mais conteúdos. Tchau, tchau, fique bem.